Olá, meus irmãos. Eu quero ler com vocês no livro de Jó, no capítulo 19, verso 21. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me atingiu. Amém. A situação de Jó era uma situação grave, nós sabemos, os sofrimentos. Ele descreve aqui no capítulo 19 as suas relações sociais, vamos dizer assim. Seus servos já não ouviam, era motivo de chacota das crianças, as pessoas que ele amava se afastam dele, até o convívio com a sua esposa estava extremamente complexo, nas coisas mais simples de uma conversa ou de uma aproximação. Ele fala que no verso 17, o meu hálito é intolerável à minha mulher, e pelo mau cheiro sou repugnante aos filhos de minha mãe, quer dizer, esposa, irmãos. Ele está se sentindo muito só, e os seus amigos que foram consolá-lo, na realidade, trazem mais dor para ele, e ele pede: olha, vocês têm compaixão de mim, têm misericórdia de mim, manifeste a sua graça para comigo. Eu não estou aqui distinguindo compaixão, graça, não estou fazendo essa distinção teológica entre misericórdia e graça, por exemplo. Estou usando como uma coisa só, como um sentimento que é acompanhado de uma ação condizente para com aqueles que estão sofrendo. A palavra de Deus deseja que nós sejamos misericordiosos. Mas o que acontece conosco com muita frequência é que nós somos mais sensíveis àquilo que percebemos externamente. Então, uma contusão física, uma fratura, por exemplo, uma torção, um gesso, uma tala no braço, na perna, nos sensibiliza muito mais, porque nós estamos vendo e conseguimos alcançar. Mas existem dores que não são perceptíveis assim, e podem ser dores muito maiores. A minha mãe tinha um ditado, não devia ser dela, mas ela repetia, e ela dizia mais ou menos assim: enquanto eu não cair numa cama doente, uma coisa assim, vocês não entendem, não percebem, etc. O que ela queria dizer é que ela estava sofrendo, estava com dores, muitas vezes, cansada, e os filhos, por imaturidade, não percebiam. Então ela falava: olha, porque eu estou em pé trabalhando, não quer dizer que eu esteja bem, né? Eu acho que essa experiência é muito comum às mães, né? Que trabalham, cuidam da casa, dos filhos, do marido, etc. E muitas vezes estão muito mal fisicamente, e os filhos e o marido já sabem: se a mãe deitar doente, é porque a coisa em geral é grave. Em geral é grave, porque não é costume dela assim. Então, há percepções que nós não temos, quer pela imaturidade ou pela nossa insensibilidade, indiferença. Aqui, no caso, eles viam o estado de Jó. Eles viam o estado de Jó. Mas parece que não tinham misericórdia nenhuma do estado de Jó, e Jó, o seu estado era agravado por uma incompreensão dele. Ele não conseguia compreender por que estava vivendo toda esta situação. Então, ou seja, havia questões externas e internas muito sérias. Quando nós nos debruçamos sobre as Escrituras, e como eu já mencionei, o Senhor deseja que sejamos misericordiosos. São bem-aventurados misericordiosos. E Deus deseja que nós exercitemos esta misericórdia, que ela não fique apenas no mero sentimento, mas para que exercitemos para com aqueles que carecem de misericórdia. E é isso que ele diz aos fariseus, que se indignaram com o fato do Senhor comer com os publicanos e pecadores. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocaustos, pois não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Isso está em Marcos 9, 13. A prática da misericórdia
ela não pode ser substituída por outros gestos e atitudes. Ela não é um ingrediente optativo na vida cristã. É dessa forma que Jesus recrimina e instrui alguns dos religiosos de seu tempo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Está em Mateus 23, 23. Para com aqueles que titubeam em sua fé, devemos usar de misericórdia para poder ajudá-los em sua fraqueza. Nós encontramos no livro de Judas. Pareceu-nos ser isto que recomenda Judas, né? E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Ou seja, a dúvida, naquele caso, não era boa, porque a dúvida pode ser importante dentro de um caminho em busca da certeza, mas ali não era. E é isso que Judas está dizendo, olha, compadecei-vos alguns que estão na dúvida. Agora, os atos de misericórdia, meus irmãos, devem ser aprendidos com todos. Eu costumo dizer que nós podemos aprender muitos nos lugares insuspeitos. Quando eu falo lugares insuspeitos, são lugares que você não suspeita que ali pode aprender. Por exemplo, aos judeus tão confiantes de sua superioridade étnica e religiosa, por meio do diálogo com o mestre da lei, que queria tentá-lo, Jesus os ensina a procederem conforme o samaritano da parábola, fazendo uma pergunta ao seu interlocutor. Qual desses três te parece ter sido próximo do homem que caiu na mão dos salteadores ou nas mãos dos salteadores? Obtendo a resposta, o que usou de misericórdia para com ele. A partir da identificação dos atos de socorro do samaritano para com aquele homem ferido, como misericórdia, Jesus arremata, vai e procede tu de igual modo. Em outras palavras, podemos aprender até mesmo com os samaritanos, inimigos étnicos e religiosos, o significado da misericórdia. Aqui nós temos, de fato, um lugar que o judeu jamais suspeitaria de aprender. E essa misericórdia, ela deve ser um motivo de alegria também, quando nós vemos a misericórdia de Deus manifestada na vida de nossos irmãos. Quando a piedosa Isabel, estéril e já idosa, por intervenção divina, concebeu o seu filho, João Batista, seus vizinhos e parentes se alegram com ela, reconhecendo a misericórdia de Deus. Ouviram os seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo. Está em Lucas 1, 58. Então, Deus é bom. Devemos nos alegrar com a alegria de nossos irmãos. E a misericórdia de Deus, a qual somos alvo, deve ser socializada, então, em nossas relações. Na parábola do credor incompassivo, o Senhor recrimina aquele servo que, sendo perdoado, em sua grande dívida pela misericórdia do credor, não usou o critério semelhante para com aquele que lhe devia bem menos. Antes, o lançou na prisão. Deste modo, arremata: não devias tu igualmente compadecer-te ou manifestar misericórdia ao teu conservo, como eu me compadeci de vós? Isso está em Mateus 18, 33. Então, meus irmãos, a misericórdia é mãe do perdão. Evidenciemos que fomos perdoados, aprendendo
a perdoar, a manifestar misericórdia. Então aqui nós encontramos Jó pedindo compaixão, pedindo graça, pedindo misericórdia aos seus amigos. E nós aprendemos a misericórdia de uma forma muito prática. Deus, em Cristo, nos perdoou por sua misericórdia. Devemos partilhar essa misericórdia em situações das mais diversas com os nossos irmãos ou nossos amigos que sofrem, ainda que muitas vezes não tenhamos o alcance da profundidade do seu sofrimento. Mas, como temos dito várias vezes, ouvi-los, muitas vezes, já é o caminho da misericórdia, já é um grande alívio. E assim poderemos aprender mais a entender o ser humano, entender as dores que muitas vezes são estranhas a nós, mas que outras pessoas sentem, e assim poderemos exercitar a misericórdia, da qual fomos e somos alvo constante de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.